Graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os que estão aqui, todos que estão conosco online. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 9. Aleluia. Amós, capítulo 9. É o texto onde estaremos tendo como base para a nossa meditação. Um dos profetas menores. Glória a Deus. Não é menor senão por nenhum outro motivo, é porque o livro é pequeno, né? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Glórias a Jesus. A partir do versículo 13 até o versículo 15. Eu vou pedir por gentileza que o diácono Marcelo verifique se está havendo alguma reunião, chama o pessoal para cá. Não temos reuniões agora, ok? Muito bem. Amós, capítulo 9, versículos de 13 a 15. Dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo ao que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão vinho novo, e todas as colinas se derreterão. Também trarei no cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas, e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim, haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da terra. Aleluia. Que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém? E não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém? A gente observa nas Sagradas Escrituras o cuidado que Deus tem com o seu povo. E Ele trata o seu povo de uma maneira singular. Claro, porque somente Ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é transcendente. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o que planejamos, Ele conhece as palavras, Ele conhece o nosso comportamento, as nossas ações, os pensamentos que alimentamos. E Ele sempre trata o seu povo, e Ele corrige o seu povo, visando o reconhecimento do erro, o arrependimento, para ter uma vida então na sua presença. Quando eu falo vida plena, eu não estou falando vida absoluta em perfeição, mas uma vida que é vivida na presença do Senhor, onde aqueles que estão em Cristo, eles têm um prazer imensurável de estar em sua presença, louvando, adorando, aprendendo da palavra, meditando nessa palavra. Irmãos, todas as vezes que Israel esteve no cativeiro, que Israel esteve cativo, né? Que Israel esteve no cativeiro, foi por conta de sua desobediência e idolatria. Plantar e colher também significa fixar-se em determinado lugar e ali criar raízes. Nós escolhemos um local para morar, ali criamos raízes, criamos os nossos filhos, aqueles que já têm o privilégio de terem os netos, criamos os netos, vemos crescer os netos, são os pais que criam, os avós apenas ficam com os netos em alguns instantes. Aleluia, eu amo meus netos, eles agora já estão grandes, não tem problema, mas antes eram duas alegrias, quando chegavam e quando saíam. Aleluia, e depois chamava de volta, cadê vocês? Aleluia, glória a Deus. Sabe, meus irmãos, também significa preparar a terra, plantar para ter alimento em abundância
para todos os seus. E o Senhor usa o profeta Amós para comunicar ao seu povo exilado que o retorno para a sua terra estava garantido, iria acontecer. Nós não podemos esquecer que servimos ao Deus que é trino e uno, ao Deus que cumpre a sua palavra. Ele cumpre, Ele honra a sua palavra. Irmãos, quantas vezes Deus tem falado conosco através da sua palavra, para que estejamos atentos, vigiando e orando, com a determinação de não cair em tentação. Aí o texto diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 21 a 23, Jesus nos faz uma advertência muito séria. Então, não é que as demais advertências não sejam sérias, mas é o que chama a nossa atenção de uma forma muito especial, nós, servos do Senhor. Você conhece esse texto. E Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Outras versões dizem: vós que praticais a iniquidade. Essa palavra, ela é dirigida a todos nós que estamos servindo ao Senhor. Irmãos, a igreja, ela tem as portas abertas, e nós recebemos todas as pessoas. Então, por aquela porta entram pessoas que vêm para louvar e adorar o Senhor. Também entram pessoas com outros propósitos, e nós não sabemos. Fato real é que, sendo outros propósitos, vindo e recebendo a palavra, muitos têm sido tocados, muitos têm deixado o Espírito de Deus transformar a sua vida. A vida, ela precisa ser vivida de uma forma plena, ou seja, onde estejamos reconhecendo a soberania, o poder de Deus, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, as oportunidades que Ele nos concede, para que estejamos vivendo conforme os seus princípios. Agora, por que essa palavra é para a igreja? Os incrédulos não profetizam em nome do Senhor. Eles não oram repreendendo os demônios. Eles não oram em nome de Jesus para as pessoas serem curadas. Então isso é o quê? Isso é um alerta. Isso é um alerta para a igreja. Somente em Cristo Jesus nós temos a vida transformada em uma nova criatura. E cada discípulo de Cristo tem o compromisso com o Senhor de proclamar a sua palavra. E essa proclamação como principal fator, o nosso testemunho. Eu não vou dizer como Paulo, mas eu faço o possível para ser padrão para vocês. Primeiro para mim, para minha família e diante do Senhor, nosso Deus. Faço isso. Mas temos falhas. Somos pecadores. Como novas criaturas, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. E sabe, irmãos, nunca nos esqueçamos, mais uma vez, que Deus conhece a nossa vida detalhadamente. Ele escuta cada uma das nossas petições, mas a sua resposta só vem no momento oportuno. E o momento oportuno é o momento de Deus, não é o momento nosso. É Ele que sabe o momento oportuno, porque Ele é que está na eternidade. Foi Ele que nos amou, é Ele que nos ama, foi Ele que nos criou, foi Ele que se fez carne e habitou entre nós. Ele nos conhece não somente como aquele que criou, mas como aquele que viveu.
gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, tentado de todas as maneiras, como homem nenhum jamais foi ou jamais será, mas em tudo ele ficou firme, ele não cedeu à tentação. E ele nos ensina como nós devemos fazer para fugir da tentação. Irmãos, eu tenho dito para vocês, experimentem, no tempo que for possível, onde você estiver, louvado seja o nome de Jesus, fala isso, glórias sejam dadas ao nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Vamos estar lembrados do grande amor que Ele tem. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão em Cristo não têm nenhum propósito de decepcionar ao nosso Salvador. Agora, irmãos, a soberania divina, ela é incomparável. A soberania divina é incomparável. Absoluta em amor, poder e eficiência. Alcança justamente o seu propósito. Igreja, o tempo e a vontade do Criador jamais sofrerão qualquer tipo de influência. Dizendo melhor, Deus não pode ser influenciado por nada, por ninguém. Ele não vai operando, de repente aconteceu uma coisa, eita, aconteceu isso, agora eu vou fazer assim. Não, Ele já sabe, Ele já conhece. Ele conhece as nossas lutas. Claro. Ele nos fortalece. A graça de Deus não impede que as lutas venham, mas a graça de Deus nos assiste diante das lutas. A presença dele é garantida. E nós temos que colocar na nossa mente e no coração que por nós mesmos não podemos nada. Somos fracos, somos falhos. Nós enfrentamos o inimigo da nossa vida no poder e autoridade do nome de Jesus. É isso. É no nome de Jesus. Agora, a nossa vida precisa ser vivida também de uma maneira em que se torne hábito pensar, falar e agir para o louvor da glória de Deus. Eita Jesus! Será que a maneira como eu estou me portando está sendo para o louvor da glória de Deus? Será que os meus planos e propósitos verdadeiramente serão para o louvor da glória de Deus? O Senhor nos ensina que em todo o tempo o nosso olhar tem que ser fixo em Cristo, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Esse Deus tremendo, maravilhoso, Criador de todas as coisas. Irmãos, o bom gosto do Senhor, a gente não pode nem imaginar como uma coisa é, não pode nem comparar com nada. Você vai ver ali como Ele criou todas as coisas, a natureza, né? Os animais, pássaros belíssimos, que foram criados para que fiquem soltos, pousando em vários lugares, alegrando a várias pessoas onde quer que estejam. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que é tremendo, maravilhoso. Sabe, irmãos, quando eu falo em pensar, estou me referindo aos pensamentos que alimentamos. Porque os pensamentos vêm, mas nós rejeitamos tudo aquilo que não provém do Senhor. E muitas vezes a pessoa está pensando que é um pensamento pessoal, pode ser, mas também na maioria das vezes é o inimigo que está jogando uma seta. Está falando para que a gente escute e a gente acha que é a gente. Não, irmãos. A gente não pode dar lugar a essa carne, não. Porque pode ser carne nova, idosa, pode ser carne branca, amarela, verde, não importa. Sempre será carne. E nunca vai se converter. No momento do arrebatamento, nós receberemos um corpo transformado. Um corpo que vai ser totalmente transformado. Será um corpo glorificado. Tem nada a ver com esse corpo que vai falindo, vai envelhecendo, vai criando uma série de problemas.
Agora, irmãos, sempre existirão batalhas em nosso ser interior. E provavelmente essas batalhas que ocorrem em nosso ser interior, elas são as mais difíceis. Elas são travadas de uma forma onde somente cada pessoa e Deus sabe. E Ele nos dá os elementos para que essas batalhas sejam vencidas. E os elementos nós encontramos na Sua palavra. É importante recitar textos bíblicos. É importante gravar, memorizar. Porque na hora da luta, da batalha, você não vai ter tempo de abrir o celular e procurar ou abrir a Bíblia, não. Vai logo, fala. Graças a Deus que o meu Senhor vive. Ele já se levantou sobre a terra. E agora Ele intercede como Deus o Filho, junto ao Pai eterno. Ele intercede pela minha vida. Ô Senhor, a Tua palavra diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Senhor é aquele que me fortalece, Senhor. E o Senhor faz com que a gente atravesse, muitas vezes, o vale escuro, onde não enxergamos nada, mas sabemos que Ele está nos conduzindo com a Sua mão direita vitoriosa. Aleluia. A presença do Espírito Santo habitando em nós nos faz discernir o que vem e o que não vem do Pai eterno. Na segunda carta a Timóteo, Deus inspira o apóstolo Paulo, que explana sobre a extrema corrupção dos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Amém? Paulo nos adverte através, no caso, a Timóteo e a nós, que a palavra fica, né? O Espírito Santo vivifica a palavra e nos adverte sobre a dificuldade dos últimos dias. E que a sociedade, ela será resultado do que os homens são. A sociedade será resultado do que os homens são. Será que os governantes também? Uma vez somos nós que escolhemos. A presença do Espírito Santo, que somente ocorre na vida daqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. É a Bíblia que diz isso. E fará diferença naqueles que têm a Cristo. Seremos instruídos na palavra de Deus, advertidos, protegidos, fortalecidos, confortados, consolados e lembrados dos ensinos contidos nas Sagradas Escrituras, que não somente contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus escrita para aqueles que querem ter uma vida na presença do Senhor. Nós estamos vivendo dias onde há um repúdio à lei, um repúdio à decência e à afeição natural. A família no modelo judaico cristão tem sido perseguida e criticada. A igreja é perseguida. Eu falei aqui há alguns dias que alguns estudiosos, povo que estuda isso, eles chegaram à seguinte conclusão. Falei isso há poucos dias. O século XX foi o que mais perseguiu os cristãos em toda a história da humanidade. No século XX, onde o número
enorme de cristãos foram sacrificados. Basta ver a população lá daquele pessoal do flango frito, milhões mortos e outros mais nas nossas fronteiras. A igreja sendo perseguida. A gente ora tanto pela igreja perseguida. Então tem que pedir sabedoria ao Senhor para fazer escolhas certas, escolhas corretas. Irmãos, nós sempre teremos decisões a tomar. Sempre teremos uma decisão a tomar, sabendo que as decisões geram consequências e somos responsabilizados por cada uma das nossas decisões. Deus não irá interferir em nossas decisões, porém Ele nos faz saber qual deve ser a nossa posição como discípulos de Jesus Cristo. Jamais poderemos deixar de considerar os princípios divinos, se realmente queremos ter uma vida de paz. Quando nos colocamos disponíveis para o agir de Deus, nós recebemos o quê? Dele as orientações necessárias. É por isso que não é somente permitir. Aí eu quero que o Espírito de Deus habite em mim, eu quero a Jesus, tá? Permite. Então vai fazer o seguinte, aceita tudo aquilo que Ele tem para fazer. Ele vai mexer naquela gavetinha, está lá escondida. Ah, mas aquilo ali, uma coisa tão simples. É porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas com coisas que parecem simples, mas que têm um resultado devastador na vida espiritual. O Senhor está atento e Ele nos ama como filhos. Jó foi um homem íntegro, correto, que temia Deus, e diz o texto bíblico, e se desviava do mal. Ele era íntegro, correto, temia Deus e se desviava do mal. Todavia, nada disso impediu que passasse por aflições. Observem que nem sempre as provações são resultados de erros, desobediência ou pecado. Em nome de Jesus Cristo. O fulano não está bem de saúde. Eita, qual terá sido o pecado que ele cometeu? Em nome de Jesus. Não entra nessa. Enquanto a gente estiver aqui na terra, estamos nesse corpo, Paulo diz, corpo da nossa morte. Que é isso, gente? Os médicos estão aí para serem consultados. Nós somos espírito, alma e corpo. Cuidamos do espírito, cuidamos do corpo e da alma. O Senhor cuida também, mas muitas vezes é preciso procurar uma ajuda profissional. Aí o cara disse, não, eu não quero isso não, porque Jesus é o meu psicólogo. Graças a Deus. Está havendo alguma coisa, meu filho, porque você está agindo de uma forma onde você demonstra com palavras e atitudes que você está desnorteado. Provavelmente você não está seguindo a receita que Jesus está lhe dando, com certeza. O ímpio não consegue entender que as aflições são necessárias para a vida espiritual. E constantemente o Senhor está nos mostrando que o mais importante é o seu reino e a sua justiça. Aleluia! Jó pôde enxergar a Deus com os olhos da fé. Aí está lá no capítulo 42 de Jó, versículos 5 e 6. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Jó sabia que não era perfeito e deliberadamente desviava-se do mal. Podemos dizer que ele se esforçava para ser íntegro, porque o seu coração estava comprometido com Deus. E essa era a razão porque, em hipótese alguma, nunca aceitava a corrupção. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. A sua fé e o seu estilo de vida
são questões de decisão. É isso. Questões de decisão. Quando o Espírito de Deus nos mostra que determinada palavra que proferimos não agrada a Ele, tira. Determinadas atitudes não agradam a Ele, acaba com elas. Esse compromisso que nós temos com o Senhor, ele tem que ser um compromisso espontâneo, um compromisso que não traz peso, mas alegria, traz alívio. É somente o Senhor que pode preencher o nosso ser interior. O vazio existencial, ele desaparece na presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou sentindo esse vazio existencial. Vamos lá, vamos orar, vamos para a palavra. O que é que está acontecendo com você? Apresenta a sua vida diante do Senhor. Aí você vê gente que é assim, compra. Por quê? Não, porque está na promoção. Não, porque é para satisfazer. Depois tem um monte de coisa em casa, não vai servir para nada, e não satisfez coisa nenhuma, senão naqueles poucos instantes. As nossas festas são maravilhosas. A gente sorri, a gente brinca, a gente louva, a gente fala do Senhor, a gente ora, a gente come. A gente bebe, tem gente que eu estou tentando deixar refrigerante. Bebe refrigerante, bebe suco, bebe água de coco. Sai todo mundo tranquilo, dirigindo em paz. No outro dia está todo mundo bem. Aquelas pessoas que necessitam de um estímulo, as bebidas, as drogas, estão sendo escravizados. E é uma alegria passageira. Deixa eu concluir. Eu vou dizer uma coisa, não importam há quantos anos você serve ao Senhor. O que importa e o que tem valor é você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Não podia deixar de ter uma pergunta que você responde aí no seu coração, na sua mente. Como você deseja viver? Pensa aí. Você deseja viver dessa maneira? Você deseja melhorar a sua maneira de viver? Está tudo organizado, está tudo certinho. Eu me lembro que meu pai ensinava a gente, e ele dizia assim, que a gente tinha que viver dentro das nossas condições. E eu me lembro que uma vez eu cheguei, ele estava na rede, estava doente, estava enfermo, um homem de Deus. Ele estava chorando. Aí eu me sentei no chão, a rede estava baixa. Aí ele disse assim para mim, meu filho, meu pai me dizia que homem não chorava. Eu fiquei calado, porque ele disse assim, o senhor também. Mas ele disse assim, olha, eu descobri uma coisa maravilhosa. Eu nunca imaginei que fosse tão bom chorar. Eu disse, meu pai, é muito bom chorar. Agora me diga uma coisa, o que é que está lhe preocupando? É isso assim, assim? É isso outro assim, assim? Eu disse, se preocupe não, meu pai. Eu dou minha palavra ao Senhor. Que tudo isso vai ser resolvido. Aí ele dizia assim para a gente, olha meu filho, eu não deixo nem um centavo de dívida para vocês. Não devo a ninguém. A vida dele era organizada. Organizada. Exemplo para mim e os meus irmãos. Eu lembro do meu pai todos os dias. Vou fazer 67 anos, mas me lembro dos meus pais todos os dias. E o Senhor chamou para a glória no início de 1997. Eu lembro de minha mãe todos os dias. E o Senhor chamou para a glória em outubro de 2008. Mas vem aquela tranquilidade do que eles foram, onde eles estão
e como eles nos ensinaram a viver. Meus irmãos, se nós, seres humanos, ensinamos os nossos filhos a melhor maneira de viver, imagine só o nosso Deus que é eterno, que não falha, que não abandona, que não esquece, que é poderoso. Ele quer o nosso bem, Ele tem preparado o melhor para a nossa vida, e essa vida só é vivida uma única vez. O escritor da carta aos Hebreus diz lá, em Hebreus 9, 27, como ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, de viver uma única vez, e após a morte, segue-se o seu juízo. Como é que você deseja viver? Aí falam aí, né, um negócio, tem gente que tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Que é isso, cara? Para com isso. Imita o teu pai eterno. Olha para ele. Olha para ele. Nós temos que herdar as coisas do nosso pai eterno. O nosso pai terreno, a gente herda alguma coisa. Mas aquilo que não serve, que está fora dos princípios, deixa para lá. Não, meu pai eterno. Tem que mudar, cara. Mudar de vida. Valorizar o teu casamento, valorizar a tua família. Tem tempo para sua esposa? Sai com ela. Para comprar tudo à vista lá no shopping. À vista. Nas vitrines. Depois tomar uma aguinha de coco, tomar um sorvetezinho, custa o quê? Menos de R$5 aquilo. Faz isso com a tua mulher. O mais importante da casa não são os filhos, não. O mais importante são os cônjuges. Porque quando os filhos chegaram, já encontraram os pais. Se os pais não estiverem bem, os filhos não estarão bem. Os filhos são aqueles que merecem cuidados especiais. Casamento é instituição divina, assim como a família. O Deus eterno em Cristo Jesus, Ele tem poder e determinação para restaurar a sua vida. Mas tem uma coisa, você precisa querer. E você pagará o preço por cada escolha. Você pagará o preço pela quebra de cada princípio. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Mas o Senhor mandou uma palavra. Vou tirar vocês do cativeiro. Vou trazer vocês de volta à terra de vocês. Está tudo destruído. Vocês vão reconstruir. Vocês vão plantar. Vocês vão ouvir o barulho das crianças correndo calçadas. A gente não tem escutado hoje, né, o barulho das crianças correndo nas calçadas. Por que será? A minha oração é que você escolha viver conforme os ensinamentos contidos na palavra de Deus. O Senhor Jesus resgatou a sua vida, resgatou a nossa vida por amor. Em Cristo Jesus, nós somos livres para vencer. Então, igreja amada do Senhor, abra o seu coração e deixe Jesus reinar. Abra o seu coração, mas feche as portas, para que nada do mundanismo entre e venha prejudicar a sua comunhão com o Senhor. Igreja, preste atenção a uma coisa. Eu sei que muitos irmãos estão conosco online. Mas você, meu irmão, minha irmã, que já pode estar no culto presencial, venha. Vai para todo canto. Vai para o banco, vai para o seu mercado, vai na farmácia. Outra coisa, a escola bíblica dominical, é na escola bíblica que a gente tem o termômetro de uma igreja. Então a gente vem para aprender mais. Todo culto a gente aprende. Mas sempre foi assim. Vinha para a escola dominical, aí você escolhe o culto da tarde ou da noite. Não, peraí, já foi de manhã, não tem que ir mais de tarde e de noite não. Ô irmão, ou vem na tarde ou vem à noite. Por favor, acaba com isso.
Acaba com isso. E você que está em casa, que pode vir para o culto presencial, venha. Nós começamos quinta-feira a uma série de 7 semanas. Eu desafiei as pessoas para que elas estivessem aqui, apresentando a sua causa diante do Senhor. Eu não posso fazer não, mas o Senhor pode. E o Senhor faz. Então, venha para o culto. Pastor, em casa eu não posso fazer não? Não. Venha para o culto. Glória a Deus. Venha para o culto. Agora, se você não pode sair de casa, você está enfermo, não pode sair, faz em casa. Mas quem pode sair, a gente não engana Deus não, viu? Deus não se deixa enganar. Amém? Igreja amada do Senhor.